Amém? Queria que vocês abrissem a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 em diante. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria a corrida da fé. Amém? A corrida da fé. Que diz assim no capítulo 12 de Hebreus, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossas almas. Amém? O escritor de Hebreus nos chama para percorrer uma trajetória, para participar de uma corrida que o Senhor preparou para nós. Está dizendo para a gente não desanimar, não entristecer no meio dela, olhando para Jesus Cristo. Amém? E Jesus sempre ele fazia, de alguma forma, uma parábola nas mensagens dele, para que ficasse mais claro para nós entender aquilo que ele estava falando. Muitas vezes ele comparou a gente como uma árvore, comparou a gente como uma terra, e diz assim, e o semeador, o lavrador saiu a semear, e caiu no meio do caminho, a semente ficou, e as aves de rapina vieram, e pegaram, e comeram. Ele compara a gente a uma terra, onde o lavrador sai a semear todos os dias, né? Que é os nossos corações. E Jesus, quando sai para semear nas nossas vidas, para lavrar a nossa terra, lavrar muitas vezes é desconfortável para a terra, porque vai tirar a zona de conforto dela. Está tudo calmo ali, aí vem o semeador com o seu trator e vem lavrando, vem arando a terra para poder semear. Mas imagina na hora que o lavrador vem passando, no meio ali tem pedras, tem tocos de árvores, tem raízes, e ele vem arrancando com tudo, para depois ele colocar a sua boa semente nos nossos corações. Imagina só, Jesus vem e passando com o seu trator de uma forma para que fique mais ilustrativa. A palavra do Senhor, ela não precisa de muito, ela é simples e eficaz, mas só para que fique mais clara a minha pregação, quando Jesus vem passando nos nossos corações e vem passando a lavrar a nossa terra, a lavrar o nosso coração, o que ele tem encontrado em nós? Como ele vai colocar a sua boa semente? Se debaixo da nossa terra tem falta de perdão, se debaixo dessa terra tem mágoa, tem orgulho, tem soberba, tudo isso fica escondido, onde nós mostramos para as pessoas essa roupa bonita, essa calça bonita, o sapato brilhando, e mostramos a imagem de Cristo. Os cristãos andam assim, bem arrumados, mas não é isso aqui que tem que falar que nós somos cristãos, que nós somos seguidores de Cristo, mas sim as nossas atitudes, como nós vamos deparar com as situações, como nós vamos reagir às tribulações do dia a dia. Estava contando que hoje, terminei de largar a Fabiana no trabalho, que eu virei a rua, estava passando pelaquela Araújo Bocão ali, está toda esburacada, eu estava vindo devagar porque estava cheio de lama a rua, o cara passou com o carro, lavou meu carro e por dentro, minha cara, tudo de água. Na mesma hora, o diabo sem meia aproveita, é rápido. Se você não estiver atento, aquilo que o diabo vai tentar fazer para que você desperte em você a maldade, você faz besteira e depois para e pensa. Quando você pensa, você já fez. Na hora, vem aquela raiva, eu buzinando para ele, que é isso, que é isso? Ele olhou para minha cara assim e acelerou. Eu falei, estendi a mão, falei, Deus te abençoe. Mas a minha vontade era de outras coisas. Mas eu estendi a mão e abençoei a vida dele, não é?
fiz aquilo contrário, não era a minha vontade, mas eu lutei contra a minha carne naquela hora. Então a gente precisa estar atento a essas coisas. São nessas atitudes que a gente mostra que a gente está parecido com Cristo, que a gente é um seguidor de Cristo. Não quando nós estamos bem arrumados, participando de uma reunião, de um culto, não. Isso aí nas nossas escolhas, nas nossas atitudes no trabalho, na nossa casa, na nossa família, onde a gente está na rua, distante daquelas pessoas que nos conhecem como cristãos. E é aí que é a hora que nossas vidas são testadas, são provadas. E aí Deus vem, o lavrador vem semear a nossa terra, que é o nosso coração, para colocar a sua boa semente, mas quando ele olha, ele não tem como colocar a semente ali, porque tem amargura dentro daquele coração. Tem raiz de amargura, ele precisa arrancar. E quem é que arranca? Somos nós que temos que tirar isso. Somos nós que temos que expelir e dizer, eu não quero mais carregar isso dentro de mim. Eu não quero mais viver com esse peso, com esse aperto no meu peito. Quando eu olho para a pessoa, me bate aquela angústia, aquela tristeza, a vontade de se vingar daquilo que ela me feriu. Mas não faz ao contrário. Eu te abençoo, eu te perdoo. Libera sobre a vida dessa pessoa o perdão. E você vai ver como o perdão é. Como ele traz uma paz, como ele traz um equilíbrio. Isso eu sempre tento colocar em prática na minha vida. Foi algo que eu aprendi no começo da minha caminhada. Eu cheguei novo na igreja e uma pessoa me chateou muito. Fred esteve na minha casa, o que está acontecendo? Eu falei, estou muito chateado com ela. Eu estou muito atacado e tal. Eu estava ainda na carne, ainda chegando novo. E ele falou assim, vamos fazer diferente? Como é que faz, Fred? Fred do jeito dele, vamos orar. Vamos orar por ela. Comece a liberar palavras sobre a vida dela. Senhor, eu abençoo. Senhor, que ela prospere. Senhor, que ela aconteça isso. Liberando sobre a vida dessa pessoa. Eu, Fred, mas não é isso que eu estou sentindo. Ele, mas é isso mesmo. Você vai falar daquilo que você não está sentindo, mas você vai cumprir a palavra. Você vai dizer, eu perdoo ela, eu amo, que o Senhor abençoe de tanta forma diferente. E aí o diabo não vai querer ser mais despertador para você. Para ir lá despertar você da sua raiva, do seu ódio, do seu rancor que você vem carregando. E isso adoece as nossas vidas. A ciência tem comprovado isso, que o câncer, a maioria das pessoas que têm sofrido caso de câncer é por causa de pessoas que são amarguradas, pessoas que não perdoam. A ciência tem provado o que a Bíblia já nos ensina há milhares de anos. Já está isso aqui ensinando a gente, mas a gente muitas vezes não nos atentamos para isso e sofremos e deixamos de viver o nosso projeto que Deus preparou para a gente, e paramos no meio do caminho por causa dessas pequenas coisas. E aqui o escritor de Hebreus está dizendo assim, portanto também, nós visto que temos a rodear de tão grandes testemunhas, são pessoas que estão ao nosso redor, olhando para nossas atitudes, olhando para aquilo que nós estamos fazendo. Muitas vezes só para apontar, querendo pegar você em um erro, querendo pegar em uma falha, porque você está pregando a palavra, você está falando que está errado, você está repreendendo o pecado dele, você está condenando o pecado daquela pessoa, e muitas vezes eles ficam assim, eu vou pegar ele em um erro, eu vou pegar ela em uma falha. Uma hora ele vai vacilar, uma hora eu vou dizer, ou você não é crente? Não é isso que eles fazem? Primeira coisa que eles apontam para a gente, diz assim, você não é crente? Por que você está fazendo isso? Porque eles estão de testemunho, olhando para a gente, muitas vezes dizendo assim, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir completar a carreira dele. Ele não vai conseguir completar a trajetória dele. É muito difícil, porque um dia para ele foi difícil, para ela foi difícil. Não conseguiu, não teve pessoas no meio do caminho para instruir, para ensinar, para guardar, para proteger aquela vida em oração, em jejum, em lágrimas, em jejum e na madrugada, clamando pelaquela vida, para que aquela vida não perecesse. Como Jesus falou a Pedro, Pedro, o Satanás me pediu que talhasse a sua vida como peneira. Jesus intercedeu pela vida de Pedro. E muitas vezes nós temos pessoas que estão lá, sangrando pela gente, e a gente nem sabe que aquela pessoa tem madrugadas e madrugadas acordada, orando, clamando a Deus, para que as nossas vidas não pereçam no meio do caminho. Mas diante do outro lado também tem outras, que admira vocês, que estão olhando e dizendo assim, rapaz, como era Júnior? Quem era Júnior? Rapaz, como Deus tem operado na vida de Júnior, como Deus tem operado na vida de Gesso, como Deus tem operado na vida da Domingas, da Vânia. Rapaz, eu conheci eles, eu caminhei com eles. Hoje eles são uma nova criatura. São pessoas que estão acreditando na gente.
São pessoas que estão olhando para a gente, e se você tropeçar, e se você desistir da caminhada, de você desistir dessa corrida que foi preparada para mim e para você, essas pessoas vão desistir mais rápido do que você até. Quando você disser parei, ele disse, já parei também. Não quero mais também. Só olhando, só faltando pouco para se entregar, faltando pouco para dizer, eu quero viver essa vida que Júnior vive, que o Aleph vive, que o Fred vive, que o Roberto vive. Eu quero viver esse Deus, eu quero caminhar com Ele. Eu cansei de ser escravo do pecado. Mas a gente tem que estar ligado com as nossas atitudes diante dessas pessoas. Existe uma nuvem de testemunhas, olhando para mim e para vocês. Então, o escritor está dizendo aqui, uns dizem que foi Paulo, né? Está dizendo aqui, uma grande testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O escritor ele separou aqui, peso do pecado. Tem algumas versões que dizem embaraços, não é? Então, tem coisas que elas não são pecado, mas a gente precisa tirar esse fardo da gente, tirar esse embaraço que está na gente, para que impede de você correr, que impede de você trilhar esse caminho que o Senhor preparou para você. Ah, o que é, meu irmão? Isso que me embaraça e não é pecado. Isso que traz um fardo e não é pecado. O escritor está dizendo aqui, ó, se afaste disso, se liberte disso, desse peso e do pecado. O que é o peso, muitas vezes, que a gente traz para a gente? O que é o embaraço? Se você parar para olhar, esses dias a Fabiana estava me ensinando como é que eu olhava no Instagram. Quantas horas você ficou no Instagram? Ficar no Instagram é pecado? Não. Mas muitas vezes atrapalha você de ter uma vida com Deus? Atrapalha. Você deixa de estar orando, deixa de estar jejuando, deixa de estar lendo a palavra, deixa de estar passando tempo com Deus, para estar ali passando feed, stories, não sabe nem mais nada que está olhando ali, ó, só o dedo assim, ó, o tempo todo. Fabiana me ensinou a olhar quantas horas eu fiquei por dia. Quando eu tomei um susto, 1h25, 2 horas de relógio quando junta tudo. Meu Deus, não. Vou começar agora a vigiar isso. Vou começar a controlar. E aí comecei a diminuir. E eu agora todo dia eu vou lá e olho. E estou diminuindo, porque isso rouba a nossa atenção de fazer aquilo que o Senhor preparou para mim e para você, de cumprir o ID, de cumprir o nosso chamado, de cumprir aquilo que o Senhor tem preparado, tem depositado nas nossas vidas, porque a gente está nas redes sociais. É pecado, irmão? Não, mas muitas vezes o algoritmo, se você parar em uma foto, em um vídeo, 8 segundos, ele vai repetir várias coisas daquele mesmo coisa para você. Aí sabe o que é que acontece? Aí é onde vira o pecado, que ele lança uma foto lá e a gente, homem, 8 segundos, passou não. Ele vai bombardear você de lixo. E é a hora que a pessoa cai no pecado. Ninguém está vendo você com seu celular na mão. O homem e a mulher, ninguém está vendo. E é a hora que a sua vida está sendo provada. Que a sua fé está sendo provada diante de Deus. Que a sua integridade diante de Deus está sendo provada. É quando ninguém está te vendo, está só você e o seu celular. E ali começa... E é isso que vai trazendo os embaraços nas nossas vidas. Muitas vezes a gente perdendo tanto tempo na frente da televisão, assistindo Netflix. É pecado assistir filme, irmão? Não. Mas quando você passa horas e mais horas, às vezes tem gente que vira a madrugada assistindo filme. Aí pergunta para ela, você orou quanto tempo nessa madrugada? Você leu a palavra quanto tempo nessa madrugada? Você passou o tempo com Deus? Quanto tempo nessa madrugada? Nenhum. E aí vai tendo os embaraços no meio do caminho. E está dizendo assim, ó, trilhe, corra essa corrida que foi preparada para você com perseverança. E a gente vai deixando os princípios, vai deixando de orar, vai deixando de buscar e vai se afastando das coisas de Deus. E aí é a hora que a gente entra na onde? Não basta só o peso agora é o pecado. Que a gente precisa arrancar das nossas vidas. Aquilo que está assediando as nossas vidas, o escritor está dizendo aqui, ó, o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Todos os dias Satanás vai vir bater na minha porta e na sua porta para assediar nossas vidas. Cada um na sua área específica. Tem gente que é na mentira, tem gente que é na prostituição, tem gente que é na bebida, tem gente que é nas drogas, tem gente que é na mentira e várias coisas que o diabo vinha assediar você para que você vinha se afastar das coisas de Deus.
E aquilo que vai pedir, o que é que ele quer? Muitas vezes a pessoa não se prostitui, não bebe, não fuma, não faz esses pecados brabo. Mas uma mentiria, mas compra ali e não paga. Compra na mão do irmão, R$20, R$30, depois eu pago. Compra na mão do outro, não paga. Compra na mão do outro, não paga. E o diabo faz o quê? Traz a vergonha. Começa a oprimir essa pessoa. E ela deixa de cumprir, ela deixa até de servir as coisas na casa de Deus, porque ela tem vergonha de estar encontrando com os irmãos na igreja, encontrando no trabalho com as pessoas, na rua, onde passa, é cristã, mas me deve R$20. É cristã ali, diz que é crente, mas está me devendo. Comprou em minha mão, não pagou. Comprou ali em tal lugar e não pagou. Está devendo a minha irmã, está devendo a fulano e a ciclano. São essas coisas que vão envergonhando o evangelho. São essas coisas que vão envergonhando o nome de Jesus que nós carregamos. E é aquilo que o nosso pastor sempre lhe prega, dizendo assim, nós temos um nome a zelar, que não somos mais o nosso, mas o de Jesus que nós carregamos. Amém? Então nós precisamos nos libertar desses pesos, desses embaraços, senão nós não vamos conseguir completar a trajetória que o Senhor preparou para nós. A trajetória de fé, a trajetória de ousadia, de intrepidez, tudo isso vai vir para querer embargar, para querer impedir. O diabo tem as estratégias dele, tem as artimanhas dele de saber como pega cada um de nós. Como é que eu vou parar ele? Como é que eu paro o Aleph? Dessa forma. Então vamos investir 24 horas. Ele não vai se cansar. Ele quer nos cansar. Ele não vai cansar contra mim e contra você. E quando ele vê você se levantando em fé, em ousadia, em intrepidez, ele diz, agora eu vou perder, agora eu comecei a perder. E aí ele vem um bombardeio mais ainda, vem um peso mais ainda, vem um ataque mais ainda. E você diz assim, agora que eu estou orando, que eu estou jejuando, que eu estou me consagrando, que pressão dos infernos é essa em minha vida? Aí você começa a dar para trás, espera aí. Aí a guerra começa a aliviar, porque ele sabe, agora vamos aliviar para ele, pronto, já parei. Já parei ele. Ele agora não vai mais atacar nossas vidas, não vai mais mexer com as vidas que estão lá fora. Ele vai parar de pregar, ele vai parar de anunciar, vai parar de participar das coisas de Deus. E é isso que o diabo quer. Muitas vezes nos deixar afastado, disperso, distraído dentro da casa de Deus. Todos os dias participando dos cultos. Ele não tem problema nenhum, nem que eu nem você venha para o culto todo dia. O que ele quer é isso, nos deixar sentado na cadeira frio. Nem quente e nem frio, morno. Mas eu fui para o culto hoje, mas eu fui para o culto domingo, mas eu participei do culto domingo, mas a semana toda, como foram essas escolhas? Como foram essas atitudes durante a semana toda? Como eu queria estar falando de fé aqui de uma outra forma, mas Deus está me conduzindo a falar para uma outra linha. Então, é isso que nós temos que atentar, porque os domingos não vai nos levar para o céu. Participar dos cultos. É o nosso cotidiano, é o nosso dia a dia com Ele, é o nosso dia a dia no nosso trabalho, é o nosso dia a dia na nossa casa. Como é que nós estamos conduzindo a nossa família? Como é que nós estamos conduzindo as nossas empresas, os nossos empregados, os nossos amigos? Como é que a gente está conduzindo essas coisas? E é nessa hora que a nossa fé está sendo provada diante de Deus. Então a música que diz assim, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Eu escutava essa música me arrumando para ir para a escola. Minha mãe lá botava lá. Essa música não sai da minha mente, mas isso é uma verdade, que nós estamos sendo provados, porque Deus quer nos colocar em um patamar mais alto, mas antes a pressão vai vir. E cada dia, como diz Fred, ela vai ser maior sobre nossas vidas, até a volta de Cristo. Jesus, ele não enganou ninguém. Quando ele chamou, ele disse, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E depois ele diz assim, tome a sua cruz e siga. Você precisa carregar a sua cruz, não queira partir, não queira diminuir, carregue o que é seu, não o que é dos outros. Ajude as pessoas, convide as pessoas, anime as pessoas, traga uma palavra de fé, levante as pessoas, mas não carregue. Porque vai ficar pesado para você, aí vai deixar de caminhar ela e você também. Aí você vai se sentir cansada no meio do caminho, porque você não fez aquilo que o Senhor falou, você fez aquilo que você quis fazer. Então, nessa caminhada, nessa trajetória, na corrida, quando você vai participar de uma maratona, como ele está dizendo aqui, que vocês corram o que foi preparado para você, você vai estar cansado, você vai cansar. Você vai querer desistir no meio do caminho.
você vai querer parar no meio do caminho. A guerra entre o seu corpo e a sua mente é muito alta naquela hora. Quem participa de corrida, Fredão e o Pedrão, muito mais do que eu, mas eu posso falar desse momento, que a guerra entre a mente e o corpo, dizendo assim, você não vai conseguir, pare, que você está cansado, você não aguenta mais. E aí você vai vendo que quando tem uma pessoa do seu lado dizendo assim, vai, corre mais um pouquinho, só até ali mais à frente, você vai chegar lá, só até mais um pouquinho, até aquele porte, vamos virar aquela rua. E quando você vê, você já correu muito mais do que você pensava e que você achava que era o seu limite. Muitas vezes nós não conhecemos o nosso limite. E quando tem uma pessoa de fé motivando, trazendo uma palavra, incentivando você a caminhar mais, você já chegou até aqui, agora você vai querer desistir, você vai querer parar, não para mais não, dá mais um passo, dá mais um passo, dá mais um passo e você vai ver onde você estava e aonde você chegou. Até para parar é mais difícil, você vai dizer, Deus já me trouxe até aqui, eu não posso mais parar. Eu não posso mais desistir de correr essa maratona que o Senhor preparou para mim, ainda que eu tenha que no meio do caminho encontrar com pessoas para me dar mais um incentivo. Eu estou desanimado, mas o Senhor vai colocar pessoas no seu caminho para levantar você e dizer, você consegue mais um pouco, você consegue caminhar mais um pouco, tira esse fardo que está sobre você, tira esse peso que está sobre você, vem cá que eu vou te ajudar, corre mais um pouco. E na maratona de Deus também é assim, e você vai vendo que está perto de chegar, e você vai encontrar com pessoas que vai te dar um copo de água naquele lugar e você vai pegar, vai beber, vai se hidratar e vai continuar mais um pouco. Na trajetória de Deus é assim, no Evangelho é assim. Você só não pode fazer é parar, é desistir, porque eu cansei. Se você cansei, você descansa. Se você estava correndo, você começa a caminhar, descansa, pega um fôlego e volta a correr de novo, e volta a fazer aquilo que o Senhor falou para você. Mas agora eu estou desanimado, o que eu posso fazer? O que é que a Bíblia fala para os desanimados? Eu vou fazer dessa forma, eu vou usar como o meu manual para eu poder chegar na onde o Senhor quer. Existe um alvo, existe uma chegada, existe uma faixa me esperando, que é o céu. Não é aqui, é o céu me esperando. Então preciso lutar todos os dias contra a minha mente que diz a mim, eu não vou conseguir. Contra a minha mente que diz, você vai estar cansado, pare. Toda a minha mente que diz assim, ó, bombardeios, bombardeios e bombardeios. Mas Jesus disse, no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. E esse ânimo é eu que tenho que ter. Ninguém vai ter por mim. Você vai estar triste, você vai ter que buscar força. E vai continuar, vai se levantar, vai tropeçar, vai cair no meio do caminho. Mas você não pode fazer é parar. Amém? Diga para o seu irmão assim, nunca pare. Vamos continuar. Amém? Outra coisa que eu quero falar. Nós temos as mesmas chegadas, o mesmo lugar, o mesmo alvo. Então, que nós precisamos parar de lutar contra nós mesmos. A Bíblia diz que casa ou reino dividido não subsiste. O reino das trevas, eles são unidos em cumprir um propósito. E muitas vezes, nós como os cristãos, nós como os irmãos, deixamos de olhar para isso e começamos a competir com nós mesmos, um contra o outro. A sua competição é contra você e contra o inimigo das nossas almas. Amém? Todos os dias você não vai acordar animado. Nem todos os dias você vai acordar alegre, dizendo, que vontade de orar. Que vontade de ler a Bíblia. Que vontade de ir para a igreja hoje, que hora é o culto. Não, nem todos os dias você vai acordar assim. Mas ainda que você não acorde assim, você diga assim, hoje eu estou triste, mas o Senhor é minha força. O Senhor é minha alegria. Quando você olhar para um irmão, que você vê ele no meio da corrida dele, participando da trajetória que Deus preparou para ele, e você olhar e está vendo desanimado, está vendo triste, além de você olhar e querer julgar, querer colocar mais um fardo em cima dele, ele já está cansado. Ali, quando a pessoa está cansada no meio de uma corrida, participando de uma corrida, o que ela quer é parar. O que ela quer é desistir. Mas muitas vezes ela só fez cansar. E aí começa a ter aquela confusão na mente. E de você encontrar o seu irmão, e de trazer uma palavra de fé, de ânimo, e tirar ele daquela situação e dizer assim, ó,
O Senhor tem um dia melhor para você. Deus vai fazer uma coisa nova na sua vida. Deus tem um renovo para você nessa noite. Liberar uma palavra, nós começamos a colocar mais fardos ainda, a julgar, a querer liberar palavras negativas, a dizer, tá vindo aí que eu disse que era isso, que era aquilo, e nós começamos a brigar com a gente mesmo, e é isso que o diabo fica olhando e dizendo, ó, para mim agora também tá bom. Eles estão divididos, eles não estão unidos em um propósito só. Existe, cada um vai participar da sua maratona independente, que a salvação era individual. Mas nós podemos, no meio do caminho, um ir ajudando o outro, um ir fortalecendo o outro, um ir levantando o outro. Quando você assiste aqueles vídeos de pessoas tropeçarem e caírem, e a pessoa que já estava lá na frente, olhar assim, voltar, colocar aquela pessoa aqui no braço e dizer, vamos, que você vai chegar. Ainda que eu não chegue primeiro que você, eu vou chegar junto com você. A nossa pastora sempre ela ensinou isso para a gente no grupo de louvor, desde a outra congregação. Quando entrava uma pessoa nova, para a gente que estava tocando, era desesperador, porque a pastora falava assim, retrocede todo mundo para poder fazer essa pessoa caminhar com a gente. E a gente sofria muitas vezes que a gente queria estar lá na frente, em outro nível já. E a pastora sempre falava, para todo mundo, volta. Essa pessoa chegou agora, ela não tem como nos acompanhar, a gente tem como acompanhar ela. Baixa o nível para acompanhar ela. E aquilo tratava nossas vidas. A gente, várias vezes, teve vários combates em reuniões por causa dessas coisas, mas a gente não entendia que aquilo ali era o reino. Aquilo ali era o reino. A chegada é para cada um de nós. Não adianta se você vai chegar primeiro ou segundo, nós estamos indo para o mesmo lugar. Nós estamos lutando para ir para a Nova Jerusalém. No meio do caminho a gente vai encontrar com muitas dificuldades, com muitas pedras para que a gente possa tropeçar, mas Deus deixou para a gente, cada um, a instrução daquilo que iria acontecer no meio do caminho, não deixou a gente ser enganado. O que a gente precisa saber é que nós estamos indo para o mesmo alvo, que é Cristo, encontrar com Ele na glória. Então, o que eu posso fazer para ajudar o meu irmão a chegar junto comigo nesse lugar? Eu não quero abandonar ele no meio do caminho. Eu não vou desistir dele. Eu não vou desistir dela. E também não quero que ninguém desista de mim. Que é muito fácil a gente ferir as pessoas, magoar as pessoas, e as pessoas dizerem, não quero mais, não quero mais conta com ela, eu vou desistir dele, porque você investiu, você orou, você pregou, você ajudou, com tudo que você pôde, mas você foi, as pessoas olharam para você e falaram mal, te julgaram, te falaram tantas coisas, e a gente faz o quê? Que endureceu o nosso coração, não sabendo que também a gente também fere outras pessoas, amém? Você pode falar para o seu irmão assim, não desista de mim, não. Porque eu também não vou desistir de você. Amém? Não desista de mim, porque eu também não vou desistir de você. E diz assim, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É perseverar no meio do caminho. Vai existir altos e baixos. Vai existir lugar que é plano, vai existir lugar que é subida. Você vai cansar, você pode ter tristeza no meio daquele lugar, você pode ter vários ataques naquele lugar. Mas existe uma coisa, a gente não pode fazer é parar, é desistir daquilo que foi preparado para mim. Qual é a corrida que foi preparada para você? Trilhe com perseverança, ousadia e intrepidez. Ainda que venham as guerras, ainda que venham as tribulações, ainda que se levante o inferno contra você para fazer você desistir daquele lugar. Mas saiba, eu vou me colocar no caminho que o Senhor preparou para mim. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Aí vai vir, vai se levantar o inferno, aí vai se levantar os mares, aí vai se levantar o fogo, não vai te queimar. As águas não vai te submergir e nada vai impedir você, porque você está dizendo, mesmo ferido, mesmo machucado, eu não vou desistir da minha corrida, eu não vou parar na minha corrida. Existe um alvo que é Cristo e eu quero me encontrar com Ele, e Ele comigo, Ele está me esperando na glória, dizendo, vem filho amado, em quem me comprazo, e aí entra no gozo do meu Pai. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Precisamos perseverar na nossa corrida. Vai vir tribulações, vai vir guerra, dificuldades todos os dias. Ela vai vir para querer parar a nossa caminhada, para querer impedir. Vai se levantar na sua casa, vai se levantar na sua família.
pessoas que vão te ferir, que vocês queriam que não fosse desse jeito. Mas o diabo vai levantar pessoas perto de você para querer te parar, para querer te magoar. Pessoas que você olhava e dizia, não, essa pessoa não está fazendo isso comigo não. Vai ter decepção, vai ter frustração. Os heróis da fé está escrito no capítulo 11, eu estava lendo hoje. Começa falando de Abel, Caim e Abel, que nos deixou como referência. Mesmo depois de morto, já se ouve falar de Abel. Está escrito. Por quê? Porque ele perseverou com a sua oferta que ele preparou para o Senhor. E mesmo assim, ele sofreu. E nos deixou para a gente que pessoas do nosso lado podem nos ferir, podem nos trair, podem nos magoar. Então, ele não parou, porque foi o irmão dele que se levantou contra ele. Uma pedrada de longe, ela não dói tanto, mas a de perto é que vai nos magoar. É de pessoas que você menos vai imaginar, pessoas que você vai investir do seu tempo, você vai investir das suas orações, você vai investir de tudo que você pôde fazer por essa pessoa. São elas que vão te trair. São elas que vão te magoar. São elas que vão te decepcionar. Porque nós somos seres humanos. Nós também decepcionamos pessoas. Nós não gostamos que faça com a gente, é claro. Mas muitas vezes a gente faz. A gente decepciona pessoas. Pessoas colocam todas as expectativas em nós e a gente não consegue suprir. Mostrar para ela que a gente conseguiu chegar naquilo que ela imaginou que a gente poderia chegar. Como ser humano. E aí por isso que ele diz assim, ó, olhando sempre para o alvo que é Cristo. E diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. No meio da caminhada, não pare para olhar para pessoas que vão querer te parar, vão querer dizer que você não vai conseguir. Sabe aquelas maratona que fica aquelas pessoas te assistindo e dizendo assim, desista, porque ela quer que a pessoa que ela está torcendo chegue em primeiro. Mas vai ter pessoas no meio do caminho que o diabo vai colocar para dizer a você, você não vai conseguir, Aleph. Você vai ter que desistir, pare, não dá, você não vai chegar lá. E o diabo vai levantar esse tipo de pessoas mais próximo da gente, para que a gente se abata, para que a gente, essas pessoas que era para nos levantar, para nos dar uma palavra de ânimo, vai dizer, você não vai conseguir, o que você não pode, Aleph, é olhar para essa pessoa, é continuar olhando para o alvo. Existe um alvo que eu vou estar olhando, porque a Bíblia diz assim, eu elevo os meus olhos para o monte. Existe um socorro para mim e para você, que é o Senhor Jesus. Quando você tira os olhos da guerra, quando você tira os olhos da dificuldade, quando você tira os olhos da pressão, da guerra momentânea e olha para Ele dizendo, lá tem um socorro. Ainda que o que meus olhos estão vendo está me dizendo o contrário, aquilo que o Senhor falou sobre mim, eu vou olhar para Ele, que é Ele que tem a solução para o meu problema, porque é Ele que é maior do que esse gigante que se levantou contra mim. Eu vou continuar na minha corrida, na minha maratona, com perseverança, olhando para Ele, que Ele tem a salvação para mim. Amém? Não tire os seus olhos de Cristo. Porque se você tirar os seus olhos de Cristo e você depositar em pessoas, você vai se magoar. Você vai se decepcionar. Tem pessoas que passaram por outras congregações que dizem assim, eu agora estou nessa congregação aqui, não quero participar de nada. Só vou entrar, assistir o culto e sair. Não quero mais participar de nada, porque foi ferida por pessoas. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite que me escuta. Não foi Jesus que te magoou. Jesus não brinca com a fé de ninguém. Jesus não fere ninguém. Então Jesus fala para vocês nessa noite, volta a servir a minha casa e os meus filhos. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Jesus não decepciona ninguém. Quem nos fere é o ser humano, porque é normal. É ser humano. Está fadado a qualquer tipo de situação. A agir na emoção, a agir no ímpeto da sua natureza. E te magoa, e te fere. E a gente diz assim, ó, não quero mais conta. Deixa eu aqui sentadinha, que aqui eu vou entrar, ouvir a palavra e estou bem.
Estou bem, mas a gente sai dali sabendo que não está bem nada, porque não está cumprindo o propósito, porque não está cumprindo o chamado, porque não está cumprindo aquilo que o Senhor preparou, porque olhou para pessoas, colocou, tirou os olhos de Cristo e colocou no homem, e o homem te magoou. Ah, que eu vi tá fulano em pecado, fulano isso, e se relacionou com outras pessoas, e fez isso e aquilo outro, e você diz assim, ó, eu não quero mais conta com igreja agora é só para entrar e sentar, participar, ouvir o culto e ir embora. Você está errado e você sabe disso. O que Jesus tem para você, você precisa cumprir, com perseverança. Ainda que o homem que você colocou os olhos te magoou, te decepcionou, olha para Cristo e volta a caminhar. Volta a dar os primeiros passos de novo. Volta a lembrar de onde foi que eu tropecei, onde foi que eu tirei os olhos de Cristo e tropecei e caí, onde foi que eu tirei os olhos de Cristo e desviei o meu caminho, onde foi que eu tirei os olhos de Cristo e não sei mais a trajetória que eu estava correndo, eu estou perdido no meio do caminho. A Bíblia diz assim, lembra onde caíste. Você tem capacidade de se lembrar. Ergue e volta a caminhar. Nós temos capacidade de nos lembrar. De onde foi que começou a falha? De onde nós começamos a tropeçar? De onde começamos a falhar diante da palavra de Deus? Diante do projeto de Deus para nossas vidas? Sempre nós vamos poder nos lembrar. Então, ainda Deus nos dá mais uma oportunidade. Quando você acorda, que você respira. Que oportunidade foi essa que Deus me deu hoje? Muitas pessoas nessa hora estão fechando os seus olhos e entrando em um caixão. E a vida dela foram ceifada e encerrou a caminhada dela. E vocês estão aqui, participando desse culto para o Senhor, participando e ouvindo essa palavra. É Deus dizendo, você hoje teve mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade de acertar, de fazer aquilo que eu preparei para você. De voltar a trilhar os meus caminhos. De voltar a acertar onde você estava errando. De voltar de novo para trilhar aquilo que eu preparei para você. Existe uma trajetória, existe uma corrida para mim e para você. Mesmo que no meio do caminho você perdeu, entrou em lugares errados, se perdeu. Volta de novo, mesmo que seja agora mais difícil, mais pesaroso, porque o caminho de volta, ele é mais complicado, ele é mais difícil, ele dói mais, você vai precisar pagar um preço maior, mas que ainda que você tenha que pagar um preço maior, você pague para viver o propósito de Deus. Amém? E quando você vai ler em capítulo 11 de Hebreus, a história, né, dos homens da fé, dos heróis da fé, eu acabei de falar de Abel, falando da traição, você pode ver também Noé lá, que Noé, quando Deus deu a palavra para Noé, que foi que Noé quis deixar para a gente? Uma história de perseverança. Acreditou onde ninguém acreditava, ouviu a voz de Deus e decidiu obedecer. Onde ninguém, tudo e todos lutaram contra Noé. Tantos anos e Noé arrancando árvore, tantos anos e Noé preparando tudo para construir uma arca, em um lugar onde nunca tinha chovido. Ele acreditou na palavra de Deus. Eu não sei o que foi que o Senhor falou para você, que muitas vezes as pessoas que estão ao seu redor, quando escutam essa palavra, dizem assim para você, assim, ó, isso não é certo não, vai fazer outra coisa. Não foi Deus que falou com você, não. Só você pode acreditar naquilo que Deus falou com você. Só você pode perseverar naquilo que o Senhor falou ao seu respeito. Existe uma palavra sobre sua vida, você já está melhor do que todo mundo. Outras pessoas já estão... Você está na frente de outras pessoas que não têm palavra nenhuma. Você tem um destino que o Senhor preparou para você. Então, quando você acordar desanimado, você lembre da história de Noé. Que Noé também acordava desanimado, mas ele estava lá, no meio do mato, cortando árvore e preparando. No meio do mato, arrancando, fazendo os betumes e deixando guardado. Fazendo as tábuas, deixando guardado. Depois ele pegou os animais, fez tudo como o Senhor preparou para ele. E ele construiu a palavra, construiu a arca que o Senhor falou com ele. Uma história de fé e perseverança. Para mim e para você. Dizendo assim, não desista não. Não desista não nessa trajetória. Você já chegou tão longe. Olha onde você estava e onde você chegou agora. Não para não. Não para não. Você já está tão perto. Muitas vezes o que é que acontece com a gente? A gente vem buscando ao Senhor, vem preparando aquilo que o Senhor falou para a gente, vem lutando, vem perseverando.
E o desânimo vem tomando conta e você começa a recuar, a recuar, a recuar. E de novo você precisa voltar a tudo isso de novo. E aí você se cansa mais uma vez, porque você não decidiu, mesmo cansado, dizer assim, eu vou dar mais um passo. Eu vou dar mais um passo. Mesmo sangrando, eu vou dar mais um passo. Mesmo ferido, eu vou dar mais um passo. Mesmo cansado, fadigado, desanimado, eu não tenho mais força. Mas você diz assim na sua mente, vence ela todos os dias e diz, eu vou dar mais um passo. Eu vou dar mais um passo. Amém? Existem as histórias dele lá dizendo para a gente, é só a gente ler e trazer e aplicar nas nossas vidas. Teve o Noé lá, a Bíblia fala de Jacó, depois que Jacó encontra com Deus, que ele luta com Deus, ele sai dali mancando. Se a gente pudesse aplicar isso nessa história, nessa pregação que nós estamos fazendo aqui, construindo juntos, você podia dizer, Jacó agora mancando, mas ele continuou e cumpriu a sua trajetória, mancando porque o Senhor marcou ele no meio do caminho. O Senhor encontrou com ele, e depois que ele encontrou com o Senhor, a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele nem olhou mais para a sua situação. Eu estou mancando, não posso mais cumprir isso, fazer isso. Não, Jacó, ele cumpriu o propósito dele. Por isso está escrito aqui, Jacó. Abraão está escrito aqui, o pai da fé, que na sua trajetória, na sua corrida de perseverança, ele encontrou com Deus dizendo assim, me dá o seu filho Isaque, o filho da sua promessa, o filho que você tanto orou pedindo. Chegou a hora de Abraão ser provado por Deus na sua trajetória por Deus, e Deus que queria não era o filho dele não, Deus queria Abraão, o seu coração. Muitas vezes Deus vai fazer isso comigo e com você. No meio do caminho, Deus vai querer encontrar comigo e com você, para dizer assim, ó, eu preciso do seu coração, Jess. Eu preciso do seu coração, Fred. E agora? É a hora de prova de fogo, né? A gente costuma dizer, agora chegou a hora de ser provado, uma prova de fogo. Porque Deus está me pedindo algo que muitas vezes para nós, a gente pode dizer, é impossível isso que Deus está me pedindo. Mas imagina Deus chegando para Abraão, dizendo assim, me dá o seu filho, sacrifica. Abraão não olhou para ninguém, não olhou para o que iam pensar dele, para o que iriam falar depois dele, nem para sua mulher ele falou, simplesmente ele pegou os seus servos de madrugada e o seu filho e seguiu. Vamos adorar o Senhor. E subiu o monte, vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor. E no meio do caminho os meninos começam a perguntar para ele, e onde está o cordeiro? E o Senhor proverá. E o Senhor proverá. E quando chegou no meio do monte, que ele levantou as suas mãos para matar aquela criança, o anjo do Senhor aparece para ele dizendo, Abraão, não mate a criança, porque agora o Senhor sabe que pode confiar em você. Existe um momento que a gente pensa que a gente está tão bem com Deus, e Deus aparece para saber se realmente pode confiar na gente. E Deus provê o cordeiro. Depois que ele foi provado. Muitas vezes Deus vai levar a gente a situações, a viver escassez na trajetória. E você dizer assim, ó, eu estou sozinho. Ninguém está me vendo. Tem muita gente participando daquela corrida, mas ninguém está me enxergando. Deus vai fazer com que você passe sozinho e ninguém enxergue isso. E ninguém veja, porque vai ser Deus e você. Para Deus se revelar para você que Ele é o Deus da provisão. Quando a escassez bater a sua porta, você vai clamar a Ele, você vai se posicionar nele e Ele vai responder a você, enviando uma pessoa até a sua casa e dizendo assim, o Senhor mandou trazer essas compras para você. O Senhor mandou te abençoar com esse valor. Eu sou o Deus da provisão. Deus vai se revelar para você como o Deus da provisão, porque Ele é o Deus da provisão. No meio da trajetória, quando lhe faltar tudo, só não pode lhe faltar a fé, que é a matéria-prima do milagre. Você pode ter perdido tudo no meio do seu caminho, na sua trajetória. Você pode dizer assim, eu não tenho mais nada. Deus olha e vai dizer assim, o que lhe restou na mão? Não tenho nada, Senhor, mas eu tenho a fé. É a matéria-prima para Ele restaurar e fazer o milagre. Quando aquela mulher e seu filho, a Bíblia fala da história da viúva de Naim, ou da viúva de Serepta. O profeta chega até a casa dela e pergunta o que ela tinha para comer, para dar para ele para comer. E ela fala assim, eu só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite na botija. Eu irei fazer um bolo para mim e para o meu filho e depois morreremos. Ele chega para ela e faz assim, faz para mim e depois para você. Depois que ela obedeceu a palavra do profeta, nunca mais faltou farinha na botija nem azeite nem farinha na panela nem azeite na botija.
Deus se revelou para ela, mas provou o coração dela primeiro. Depois que ela foi provada e aprovada, nunca mais faltou farinha na sua panela, nem azeite na sua botija. Existem lugares que nós vamos passar na nossa trajetória. Existem desertos que nós vamos enfrentar, que vai ser só nós e Deus. Só você e Deus. E Deus vai dizer, e aí, meu filho, você agora pode me dar o seu coração, mas enquanto você resiste em entregar tudo, em se entregar por completo, você vai passar por luta, você vai passar por dificuldade. Parece que o deserto vai se alongando, igual aconteceu com o povo de Israel, onde era para passar 40 dias, eles passaram 40 anos, porque renunciaram a se entregar por completo, renunciaram a obedecer a palavra de Deus por completa. E imagina eles dizendo, não era 4 dias, não era 40 dias, e como é que passa tantos anos e isso não acontece? Imagine depois quando a gente chegar diante de Deus, que tiver um telão passando para a gente a nossa história, e Deus dizendo assim, só era você virar aqui e estava o seu milagre. Você decidiu caminhar por aqui. Seu milagre estava do seu lado, mas você resistiu à minha palavra. O seu milagre estava perto de você. Você demorou a achar porque você quis fazer do seu jeito. Você não esperou o meu tempo. Você não obedeceu à minha palavra. Você vai ver como seria mais fácil caminhar com Deus, lado a lado com Ele. Amém? E diz assim, firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigues desmaiando em vossas almas. Atente para Jesus, que enfrentou tudo e todos os pecadores contra ele, se levantaram todo mundo. Um reino, uma cidade se levanta quando nasce uma criança. Onde já viu nascer uma criança, todo mundo se revoltar daquele jeito. Como nasceu Jesus, só era uma criança normal, filho de José e de Maria. Mas eles sabiam o que Jesus carregava. E eles precisavam parar aquela caminhada de Jesus antes que Jesus operasse na sua totalidade. Então eles se levantaram para poder parar Jesus. E assim acontece na minha vida e na sua vida na trajetória. O diabo já sabe o que Deus depositou na sua vida. O diabo já sabe o desfechar da sua vida, da sua história, o que irá acontecer se você se posicionar em Deus, o que Deus vai fazer em você e através de você. Então ele tem um papel, parar você, parar o propósito de Deus. Você muitas vezes não acredita na promessa que o Senhor fez sobre a sua vida, mas o diabo sabe que quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus fala, Deus vai fazer, mesmo que ainda você se veja pequeno como Jeremias, gago de voz pesada como Moisés, mas Moisés deixou escrito a história dele lá, para a gente também se posicionar, que ainda que diante dos homens, você não se veja como tal, como pessoas que podem falar da palavra de Deus, de anunciar o evangelho. Deus está vindo e vai te levantar no meio dos grandes dessa terra para dizer, esse aqui é o meu filho, ninguém estava dando nada, mas foi eu que levantei ele aqui nesse lugar. Foi eu que levantei ele nessa empresa aqui. Foi eu que levantei ele nesse bairro, nessa rua, nessa nação. Foi eu que levantei. Não foi a força dele, não foi a força do braço, não foi o conhecimento. Moisés não se via como profeta, como aquele que seria o libertador do povo de Deus. Mas Deus enxergou o coração de Moisés e viu que ele podia cuidar do seu povo, direcionar o seu povo, guiar o seu povo pelo caminho que o Senhor preparou para ele. Por isso ficou marcado a história de Moisés, lá no rol dos gigantes, dos heróis da fé. O que falar de Davi? Homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Mas no meio da sua trajetória, falhou, tropeçou, pecou contra Deus e caiu. Mas uma coisa Davi deixou escrito. Ele conhecia Deus. Ele sabia que Deus era misericordioso. Ele não teve vergonha. Que ele caiu e o pecado dele foi exposto para tudo e todo mundo viu. Ele não teve vergonha disso. Ele se arrependeu,
se redimiu em Deus, buscou a presença de Deus, procurou fazer jejuns e orações e voltou a caminhar com Deus. Eu não sei o que você, no meio da sua trajetória, você fez. Davi deixa a história dele, uma história muito linda, de um guerreiro, de um adorador, de um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, que foi escolhido por Deus antes de ser gerado no coração, no ventre da mãe dele. Porque a Bíblia diz que Saul reinou 40 anos. E quando Deus falou com Saul, que tinha rejeitado, que já tinha escolhido um homem segundo o seu coração, quando Davi foi chamado, Davi tinha entre 15 e 17 anos. Então Davi não tinha nem nascido ainda. Assim Deus fez comigo e com você. Deus já sabia da sua história. Deus já sabia que você poderia tropeçar no meio do caminho. Deus já sabia que você podia cansar, se fadigar e cair no pecado, cair no cansaço, na fadiga. E Deus já sabia de tudo isso. Mas Deus olhou e fez assim. Eu escolhi ele dentro do ventre da mãe dele. Deus já sabia tudo o que poderia acontecer. Mas Deus só quer provar o nosso coração diante dessas coisas. Se nós temos um coração para dizer assim, ó, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo de tudo que eu fiz. Eu quero voltar a caminhar com o Senhor. Davi chegou para Deus e falou assim, Senhor, pode retirar tudo de mim. Só não retire de mim o teu espírito. E de novo ele voltou a caminhar com Deus. E cumpriu o seu propósito. Não fique pelo meio do caminho. Porque você tropeçou, porque você falhou, porque você desanimou, porque você entristeceu, porque você foi ferido no meio do caminho. Uma coisa Deus quer falar comigo e com você nessa noite. Não desanime e nem pare. Seja forte e corajoso. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Vamos se levantar em nome de Jesus. Queria que você se levantasse só para parecer que está terminando.